Olá, galera aí chegando para a gente falar sobre um novo olhar para o tempo. Galera chegando. Falou, Paulo! Galera chegando aí ao vivo. Obrigado pela participação. Paulo, Jamison, Carvalho, Cosme. Valeu, obrigado aí pela presença. Hoje a gente vai falar de algumas coisas interessantes sobre esse novo olhar para o tempo. Grande Alexandre Grande. Valeu, Paulo, nada disso. Eu sou o Alexandre. Vamos nós? Vamos começando aí devagarinho enquanto a pessoa chega. Vamos tentar falar sobre isso aí, mas antes, eu acabei de postar aí no Instagram, no feed, depois vocês dão uma olhada, um formulário de inscrição para uma aula que a gente vai ter na próxima semana, no dia 10, mas é uma aula fechada. É uma aula que a gente vai explicar sobre esse clube 40, 50 a mais, aí, o que é, o que significa e como participar. Tá? Depois que acabar a nossa conversa aqui, você dá uma olhada lá no feed e, se quiser, faça a inscrição, né? E a gente vai selecionar as pessoas que vão participar. São no máximo 12 a 10 pessoas que vai ter essa aula aí para a gente falar sobre o Clube 50 a mais, tá legal? Então, a inscrição vai custar R$27, é justamente um preço simbólico, mas é só para ir para a aula quem está interessado, né? Não é abrir para todo mundo, aí depois não vai, aí vira uma bagunça e tal. Então, um grupo pequeno. Um novo olhar para o tempo. Dia 30 também eu estou no Rotary Internacional aí de Aracaju, Sergipe, falando sobre o Note, o novo olhar para o tempo. Queria agradecer também a galera do Ceará, pessoal de Recife que está aí participando com a gente. Hoje teve um pessoal de São Paulo também pedindo para dar uma palestra lá sobre as 4 gerações. Muito obrigado a todo mundo, viu? Valeu, Max, meu parceiro, chegando aí na área. Bem, esse novo olhar para o tempo, que não é acelerar, mas é sim assumir a sua vida com presença. Hoje eu postei alguma coisa e meu filho que mora lá em Itacaré, aí postou assim, pai, é simples você beber água pensando naquela água que você está bebendo, né? Agradecer por estar ali tomando aquela água, estar vivo naquela hora, é pisar com o chinelo. Eu achei interessante quando ele falou assim, você pisar com o chinelo e sentir o chinelo nos seus pés, sabe? Quando você toca nos dedos assim, sente o seu dedo, isso é presença, cara. Isso é presença, isso é uma maneira da gente se aliviar, né, dessas pressões do dia a dia, principalmente a IMAX que está aí com a gente nas redes digitais aí o tempo todo, nessa pressão, né, de postar, de estar presente. Eu estava vendo, para o cara engajar muito hoje, tem que postar 10, 20 lives, 5 reels e no mínimo uma coisa interessante no feed. Nossa, é uma loucura isso. É uma loucura viver nessa pressão. Essa pressão é do digital, mas tem a pressão também do dia a dia, né? E o que você se submete para isso? Então eu queria começar com vocês com uma pergunta simples. Se você tem muito trabalho, se a agenda está cheia ou se você está muito ocupado, como é que está a sua vida? Como é que está a sua rotina, né? Deixa eu achar aqui, que tem gente chegando aqui perguntando. Peraí, cheguei. Não é sobre isso que eu estou perguntando exatamente quando eu falo isso. O que eu estou querendo saber é essa sensação estranha de cansaço silencioso que está maltratando e machucando muita gente. Então, não é um cansaço físico, sabe? É um cansaço que está por toda a humanidade. Isso não é uma questão de Brasil, de Sergipe, Fortaleza, Ceará, São Paulo, Campinas, a galera que está seguindo aí. É uma questão mundial. É um cansaço que a gente sente que não sabe de onde vem, né? Como eu falei, você tira férias de 30 dias, volta no segundo dia está cansado. Você sai no fim de semana na sexta, doido para chegar um happy hour, vai para o happy hour, bebe, descansa e tal. No domingo tem gente entrando em depressão. No domingo tem gente angustiada, com medo, chorando da segunda-feira. Não é o caso de todo mundo que está aqui com a gente, mas eu quero dizer que tem. E é quando chega a segunda, você fala, nossa, eu estou doido para que chegue cedo. É sobre isso. É sobre isso que a gente tem que pensar. É isso que é um novo olhar para o tempo. Está vendo um movimento interessante, muito interessante, que vocês devem prestar atenção. Como eu falei em alguns programas atrás, a geração Z está pensando e comprando relógios analógicos, de corda. É aquele ouvir o tic-tac, olhar o ponteiro passando,
o valor agregado que vem com o relógio que você ganhou do seu pai, que seu pai ganhou do seu avô, ou seja, é a duração da história, né? As coisas antigamente duravam mais, e é isso que as pessoas estão resgatando nesse turbulência de informação e de necessidade de estar presente, copiando os outros, batendo meta, meritocracia e tal. Pense bem, você tem um smartwatch, substituiu por um relógio inteligente, bacana, tem um monte de coisa, não tiro a meritocracia do relógio não, mas é um relógio que dura 2 anos, né? Eu comprei um bacana para correr e tal, foi muito bom no ano que eu comprei, mas agora que já saiu um lançamento e o outro, a bateria do meu não está durando meio expediente, só dura o tempo que eu corro. E é sobre isso. Olá, Rafael, obrigado por ter vindo. É isso que está angustiando a gente. Eu comprei um relógio top da galáxia, né, para correr e tal, quando saiu o outro, o meu vai ficando defasado e eu começo a sentir aquela angústia, aquela agonia para pegar o novo. Saiu o iPhone 17 Pro de 15 mil reais e você está ali pensando em ficar endividado e tendo que comprar porque todo mundo comprou ou porque a marca está anunciando, olha, vamos descontinuar o seu em breve. Isso vai levar alguns anos, mas você já começa a entrar em pânico ficando preocupado. Então essa meritocracia, esse efeito de Cronos na cabeça da gente, que está fazendo um mal danado. Então é por isso que algumas pessoas estão usando relógio de corda, analógico, para tomar conta mais do seu tempo e ter mais presença. É por isso que essa semana veio uma matéria muito interessante nos Estados Unidos, as pessoas estão comprando telefone fixo para botar em casa para os seus filhos. Já pensou nisso? Telefone fixo que estava banido da cabeça da gente, chegando agora em 2026 e volta na casa das pessoas. O que é isso? O telefone fixo, quando você tira do americano, o que está acontecendo com o americano, você tira do americano o telefone celular e dá para ele o fixo, e os meninos não estão aborrecidos. Os meninos, olha, eu queria o telefone, era para poder falar com alguém, ficar conversando com alguém. E com o telefone fixo eu faço isso, não estou nem sentindo tanta falta do celular. E é sobre isso. De alguma maneira, essa nostalgia de quem conheceu, de quem não conheceu, está voltando, porque a gente está querendo sair dessa pressão que a gente não percebe como pressão, tá entendendo? É uma pressão externa, de consumo, de tecnologia, de novidade. O Trump agora está com raiva porque descobriu que os armamentos dele estão ultrapassados, ele quer que fabrique urgente novos equipamentos, que ele tem equipamento super moderno, lógico, maior e mais do que todo mundo, mas ele quer coisas mais avançadas. Ele queria acabar com a guerra do Irã em 1 semana e não consegue. O equipamento dele é para uma guerra, talvez do século passado, o modelo de guerra do século passado. Ninguém pensou que é uma guerra ser tão importante ter drones como tem hoje. Então essa necessidade do Trump, a necessidade, brincando ironicamente com a guerra, que não deve brincar com isso, é uma necessidade que está matando a todos nós, matando psicologicamente. Então a vida das pessoas ela está simplesmente funcionando. Né? Você acorda às 6 horas, cumpre uma tarefa, pega o carro, vai para o trabalho, ou de ônibus ou de metrô, aí chega ali, come uma marmita ou sai para comer, volta e repete no outro dia, repete no outro dia, repete no outro dia, e quando você vê se passaram 40, 50 anos. É isso que a gente está começando a entender, que não tem lógica. Sabe a história do índio? Os portugueses chegaram no Brasil e falaram para o índio, pô, índio, você pesca, caça e deita e vai dormir? Por que você não pega essa sua sabedoria e bota pessoas para pescar para você ter barcos e começar a ganhar dinheiro e ter mais barcos, mais pessoas para você ficar melhor de vida? E ele perguntando, mas para quê? Para você ir crescendo e ganhando mais dinheiro e tal, você bota mais gente, mas para quê? Ah, para na velhice você pegar uma rede, ficar deitado e poder descansar depois do almoço. Aí o índio fala assim, ô, pele branca, eu já faço isso há muito tempo. E é sobre isso. Eu já estou fazendo isso. Os índios já faziam isso há muito tempo. Pescavam, comiam, se divertiam. Os filhos viviam em comunidade. Sabe o que quer dizer os filhos viverem em comunidade? O peso nos ombros que as pessoas têm hoje de criar um filho, de levar filho para a escola, para o balé, para a aula de tarde, ou deixar ele em internato porque não dá conta de ficar com o filho. Aí chega à noite, você também fica de cabelo em pé porque chegou do trabalho e está de saco cheio. No final de semana também de saco cheio de filho e tal. Para alguns, não é para todos. É isso, porque a gente está sendo egoísta. A gente está em comunidades que a gente vive sozinho. A gente está em comunidades que a gente não quer depender do outro.
a gente quer pagar. E antigamente, quando a gente vivia em comunidades, a gente dividia as tarefas, a lavagem da roupa, a comida, todo mundo tomava conta dos nossos filhos. Então, de certa forma, a vida era muito mais fácil. A pressão psicológica era muito menor. Então, essa sensação estranha, esse cansaço silencioso, não é exatamente tristeza, não é exatamente crise, mas também não é paz. Nós não estamos em paz. Então, como se a gente lembrar quem chegou agora aí, a gente ganhava um relógio que era do meu pai, que era do meu avô, e aquele relógio durava até que eu morresse ou que eu desse para alguém, era uma preocupação a menos. Hoje a gente tem que se preocupar até com o smartwatch que vai vencer daqui a 2 anos, de trocar. O carro elétrico, então, vai ser uma loucura nessa dependência de carro elétrico, mas faz parte da tecnologia. A questão é o que você faz com a sua vida nesse tempo que te impõe tanta coisa, tanta tarefa para ser feliz, tantas conquistas que você tem que ter ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo do ano, ao longo dos seus 40, dos seus 50 anos. A geração Y, que é do meu filho de 33 anos, está entrando em parafuso. Porque é uma geração que nos anos 90, eu lembro que as empresas Google falavam assim, tem que trabalhar com mesa de bilhar, tem que ser criativo, todo mundo vai ganhar 1 milhão até os 30 anos, você só vai trabalhar onde você quer e tal. A geração Y, hoje tem filho, é pai de família, está em cargos de gestão e não conseguiu comprar um apartamento. Muita gente está voltando para a casa dos pais. O sonho vendido não se realizou. Então é muito sobre isso. Que sonho você acreditou quando disseram para você que você vai estudar, casar, ter filhos e vai ser feliz? Estudar, casar e não ter filhos, ter uma boa formação e tal, e não ser feliz. Ter sucesso profissional e não ser feliz. Quem falou isso? Quem não disse essa verdade? É isso que está incomodando. Porque a geração anterior à nossa, ela nascia, entrava num trabalho com 14 anos, não era mão de obra escrava não, e ficava naquele trabalho numa montadora de carro até o fim da vida. Ela tinha certeza que não ia ser mandada embora. Eram gerações que tinham certeza, eram gerações que não se separavam. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, estou dizendo que eles tinham certeza que iam casar e ia ficar até o resto da vida, até que a morte nos separe. E a geração Y, essa milênio, viu os casais se separando, viu as empresas quebrando, viu as empresas fechando, viu as empresas estatais demitindo. É essa pressão invisível que está na cabeça das pessoas. Então a questão não é se tem uma pressão lá fora ou se tem uma guerra lá fora. Está tendo uma guerra hoje, começando, uma nova guerra. Pegue seu carro, passe pela linha verde ou por qualquer lugar, veja um sítiozinho, uma casa que mora uma senhorazinha com 50, 60 anos. Eu passo pela linha verde e vejo aquela casa há 20 anos. Ela nunca se incomodou com Collor, com Lula, com Bolsonaro, com guerra, nada, ela vive a vida dela. A questão é o que você faz com a informação que você recebe na sua cabeça. Se o vizinho fala alguma coisa para você que você está feio e você se incomoda, você pegou um problema que era dela. Se a guerra que está lá fora, que ainda não cabe a gente, te faz entrar em parafuso todos os dias, não querer sair de casa e chorar, é um problema seu. É você que se impactou demais com uma coisa que ainda não aconteceu. Então é o que a gente faz com as informações, o que a gente faz com a nossa vida, que é o novo olhar para o tempo. Então essa armadilha da aceleração, porque é uma armadilha. Essa vida do cronos, do cronológico, de metas, bate meta, planilha, acorda, faz isso, perde peso. Tem gente pesando o que vai comer para não passar daquela meta. Imagine você pesar o que vai comer, horário para levar filho, pegar filho, horário de academia, horário de tudo que tem mais. E você chegar no final do dia, você está exausto. Porque a vida não é isso. A vida não é bater meta, a vida é para ser vivida. Vai ter problemas, suas vidas vão ter problemas. Esse negócio de felicidade que venderam pra gente, você vai trabalhar, estudar, casar e vai ser feliz no futuro. Não estamos felizes. Ninguém está feliz de verdade, 100%, até porque a vida não é feliz 100% do tempo. Né? O que você faz com isso, com esse conhecimento? Então essa maturidade, produzir mais, corre mais e dar conta de tudo, acaba com todos nós. Eu estou aqui ao mesmo tempo falando com vocês e está minha filha me ligando, querendo falar comigo. Eu não vou falar com ela, tá vendo?
A vida tem isso, tem que ter escolhas o tempo todo. E a escolha tem sacrifícios. Todos os dias. Abriu o olho, foi trabalhar, é sacrifício. Abriu o olho, ficou dormindo, tudo bem, mas vai ter um preço pago na frente. Então, ser forte não é sinônimo de aguentar mais, de trabalhar mais, resolver mais, sustentar tudo. Isso é um tema de ontem, inclusive. A pessoa que sustenta tudo, que sustenta a família, que sustenta os irmãos. Ah, você é forte, você dá conta de sustentar seus irmãos. Ah, você é rico, você pode ajudar todo mundo e tal. É um peso que você carrega e faz com que esse outro, que não se esforça tanto, fique sempre nessa sombra. Lamentavelmente, essa que é a grande verdade. E a questão é, por que você quer sustentar o mundo? Por que você quer sustentar esse lugar de que eu faço tudo na empresa e eu sou o melhor na empresa? Eu faço tudo na casa da minha mãe e ajudo meus irmãos porque essa função ficou para mim. Por que você quer ficar nesse lugar? E existe um momento na vida, que é o dessas pessoas que estão entrando em parafuso, que estão cansadas, que não aguentam mais, que é esse modelo de que o paraíso vem no final, começa a falhar. E começa a falhar porque, como eu falei em outras vezes, a gente vivia até os 50 anos, nos anos 30 se morria com 30 anos. E aí você tinha certezas que dava para levar até os 50 e 60 anos. Seu corpo ia ficar feio, ficar velho, você ia morrer e tal, e acabou-se. Só que você se aposenta com 60, às vezes 70, alguns com 50, e fazem o quê? Os outros 40 anos da vida pela frente. Qual é o seu propósito? Quem te ensinou? Qual é o propósito para quem se aposentou? Quem te ensinou o que fazer da sua vida, dessa carcaça do seu corpo, depois que você parou de trabalhar? Quem ensinou isso? Como é que a gente faz? Onde é que a gente busca essa informação? O que a gente faz com esse conteúdo? A gente se separou com 50, 60 anos e agora? Eu só sabia viver casado, agora eu não sei viver separado. Como é que eu vou fazer daqui para frente? Essa é a questão. Ninguém ensina a gente, quando é novo, o que fazer na velhice, o que fazer dos 50 a mais. Só ensinam sobre a juventude. A juventude é fantástica, é um monte de oportunidade, você pode tudo. Mas o que você faz com a velhice? O velho, o idoso no Brasil é mais desrespeitado do que o negro, do que o homossexual, do que qualquer outras categorias de gêneros e quer que seja. Porque não nos ensinaram ao que fazer com o velho. Enquanto o velho no Japão ele é respeitado, admirado, digno de consulta, aqui ele é rejeitado. Aqui não se conversa na frente do velho, porque o velho é idoso. O velho não entende o que a gente está falando. E cada vez mais o velho vai ficando mais distante da sociedade e cada vez mais ele perde a identidade de quem ele é. Então a questão, quando eu falo do Clube 50 a mais, é para ensinar a gente como ser velho e se colocar diante de uma família e manter a sua identidade. Ah, você que está me ouvindo tem 40 anos, não me interessa ouvir isso. Eu acho que interessa muito. O que você está fazendo com o seu tempo? Como é que você está se vendo? Você vive com a cabeça no passado ou com a cabeça no futuro? Se for no passado é horrível. Antigamente era melhor, tudo era muito bom, e aí você se coloca como velho. E se for no futuro? Será que eu vou morrer? Será que vai dar certo? Será que eu vou ficar doente? Traz ansiedade. É estar presente, é como meu filho falou, é botar o chinelo e sentir o chinelo de manhã, é abrir o olho e sentir a beleza da vida, olhar as coisas em volta, estar feliz por estar acordado, estar feliz por ter roupa para lavar, por ter louça na pia para lavar. Isso é felicidade, ter o que comer, isso já é o suficiente. Para que essa necessidade de ficar nessa correria? Comprei uma casa de praia, comprei um carro elétrico esse ano, mas saiu um agora que a autonomia é muito maior. Em vez de 400 km, esse tem 520 km. Eu preciso trocar. E aí fico endividado, fico atormentado e não sei porquê. Você compra coisas, adquire coisas e continua vazio. As coisas não tapam buracos. Não adianta você sair comprando coisa que esse buraco não vai ser tapado. Então as inscrições já estão abertas lá no feed. Tem lá um formuláriozinho, você se cadastra e os 10, 12 primeiros vão fazer essa aula do Clube 50 a mais, para entender o que é esse Clube 50 a mais. É baratinho, a inscrição é R$27, é só para participar quem tem interesse. Por isso que eu não fiz de graça. Márcia, obrigado por estar aí presente com a gente.
O erro que ninguém percebe, então. O erro não está nas pessoas. O erro está como aprendemos a viver o tempo. Esse tempo cronológico que maltrata, que come os próprios filhos, que devora tudo que pela frente. E tem outros deuses também na mitologia que eram muito mais de presença, né? De muito mais do agora. Não tão cronológico. Parece que tem mais uns 2 deuses na mitologia, né? Então você pode muito bem sair dessa... Sabe aquele ratinho naquela esteira? Você pode sair dessa esteira e ter uma vida muito mais tranquila. Basta você aprender a olhar para o tempo, não como um tempo que te domina, que você tem metas, coisas para fazer e está sempre atrasado. Sabe aquelas pessoas que estão sempre atrasadas? Que coisa fantástica. Ela não consegue acordar cedo, não consegue se organizar. Se você se identifica com isso, vai lá, cara, faz a inscrição, porque é fantástico. Você conhecer a si mesmo e entender como lidar com o tempo, observar o tempo. Esse negócio, a gente foi educado de uma maneira muito cruel, tem idade para isso, mas é muito cruel. Mais produtividade, mais meta e mais resultados, né? Isso é um peso enorme para a gente. Tem que ter resultado, tem que ter meta, meritocracia, né? Isso acaba com a saúde mental das pessoas, porque é um modelo de consumo, como eu falei para quem está chegando agora. Você tem um relógio, né, de corda que dura a vida inteira, que você herdou do seu pai, aí você compra um smartwatch que você tem que trocar todo ano, que a bateria acaba. O prazo de validade das coisas acaba. Isso não é feito sem quem querer, é feito de propósito. Existe um departamento de engenharia que estuda o ciclo de vida dos produtos, para eles acabarem logo. Imaginou isso? Você já compra uma televisão com a garantia de 2 anos, 3 anos, e com 3 anos ela quebra, assim que acaba a garantia. A bateria do meu carro era de 3 anos, agora é de 1 ano e 4 meses. Com 1 ano e 4 meses, ela parou de funcionar. É coincidência isso? Não, não é coincidência. Tem um monte de gente trabalhando para se dar bem e para deixar a gente nessa euforia. Uma euforia desnecessária. Chega uma fase da vida em que acelerar começa a empobrecer a experiência de viver. Pensou nisso? Quando você acelera, você empobrece a própria vida. Porque você para de olhar o que tem em volta. Você não olha para o seu filho, você não tem tempo para olhar para o seu cônjuge, você não tem tempo para olhar para os seus pais, você não tem tempo para olhar para o seu bairro. Já andou, em vez de dirigindo, andou de carona, olhando as coisas em volta? É mais ou menos isso. Você não tem tempo, você está dirigindo, você não tem tempo de aproveitar a viagem. Ou seja, você está vivendo 10, 20, 30, 40, 50 anos e não está aproveitando o percurso. Porque você está só trabalhando e batendo meta. Tem um período da vida que a gente tem que fazer isso. Mas esse curso, essa aula, essa conversa da gente é sobre os 40, 50 a mais. O que fazer da vida? Qual é o propósito da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou só ajudando a empresa? Estou só ajudando ao Trump lá nos Estados Unidos a comprar arma e comprar bomba? Eu estou fazendo o que da minha vida? Essa que é a questão. Estou com tantas dores no corpo, tão cansado, não consigo mais fazer nada. É justo isso que eu estou fazendo comigo mesmo? Então, você faz mais coisas, mas vive menos cada uma delas. Olha que coisa interessante. Você faz cada vez mais coisas. Aula de balé, aula de não sei o quê, joga tênis, beach tênis, parará, leva o filho, e cada vez você vive menos essas coisas. Porque não tem tempo, não dá tempo. Você resolve problemas, mas não sente presença. Você conquista resultados, mas começa a sentir um cansaço que não melhora nem com descanso. Você descansa e continua cansado. E outra, toma remédio para dormir. E depois, para trabalhar, toma remédio para ficar acordado. Café, Coca-Cola, cafeína, né? É uma coisa louca o que a gente está fazendo com a nossa vida. Tô sem conseguir falar, tô com problema na garganta. Porque você não está conseguindo nem falar o que você está sentindo. Você não consegue falar com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, o seu problema. Ataca o corpo. O corpo dá os primeiros sinais. E a gente tem que entender que a vida é pedagógica. Todos os sinais
A vida manda. Já ouviu isso? Ah, você estava ali boiando e tal, Deus mandou vários sinais para você e você continua ali. Você não enxergou os sinais. A vida manda sinais desde que a gente acorda. A vida manda sinais o tempo todo. E o que você faz com os sinais? Você despreza, você ignora porque você tem que bater meta e tal? É isso, é por isso que você se esgota. A tensão aumenta. O sono muda, tem gente que não está conseguindo dormir acordando à noite, aí toma Rivotril para dormir, Rivotril vendeu pra cacete. A irritação aparece, você chuta a lata em casa, você chuta o cachorro, você chega em casa com uma filha de 4, 5, 6 anos, briga com ela à toa, do nada, só porque você chegou da rua. Briga com seu cônjuge e muita gente pensa, isso é do trabalho, isso é psicológico e tal, descansa que passa. Não passa. Além de ser psicológico, é existencial. Esse é o termo que eu usei ontem. Não é só psicológico, é existencial. O que é a minha existência? Estou existindo para quê? Eu estou arrepiado, eu fico arrepiado porque é interessante isso. Eu existo para quê? Para que eu estou aqui? Não, eu estou aqui para trabalhar para a minha empresa, para os meus patrões ficarem ricos e ir para a Europa. Bacana. Eu estou aqui porque eu tenho que ajudar o modelo americano de dar certo, o modelo chinês de dar certo, e é assim que eu vivo. Tem pessoas que conseguem sair disso, mas tem pessoas que não conseguem. E eu não estou falando só de pessoa pobre, ele é pobre, ele precisa. Não, tem muita gente rica, com muito dinheiro, que também está tomando Rivotril, que também não sabe o que está fazendo da vida, cheio de dinheiro, preocupado à noite, acorda à noite para ver se o dinheiro está na conta. Eu ouvi um caso desse, você acredita nisso? A pessoa acordar de noite, abrir o celular, olhar a conta do banco para ver se o dinheiro está lá ainda, porque estava preocupado com o dinheiro. Então ter dinheiro não é sinal também de felicidade. Não é isso. Isso é um outro lugar. É um lugar onde você consegue olhar para o tempo, mas de uma maneira diferente. Aquele tempo é meu. Sabe você perder tempo com um amigo ou uma amiga idiota para falar besteira e falar fofoca? Você podia estar lendo, você podia estar se autoconhecendo, você podia estar contribuindo com alguém, podia estar ajudando uma pessoa na rua, você podia estar fazendo tanta coisa boa e não consegue. Sabe o que é ficar no telefone rolando a tela para cima durante 1, 2, 3, 4 horas e achar aquilo gostoso? Nós estamos drogados. Drogados. Não, drogado era quem fumava maconha e cheirava cocaína. Não, drogados pelo uso de tecnologia de celular. Você passa o dia ali e não repara que a hora passou. Nossa, estava aqui no TikTok, passaram 4 horas, eu nem reparei. É sobre isso. É isso que está dando esse cansaço. O ritmo da sua vida não é mais conversando com quem você se tornou. Então, a maturidade verdadeira seria o quê? Existe um momento muito bonito da vida adulta, quando a maturidade começa a aparecer de verdade. A maturidade que aparece de verdade é a maturidade que diz não para coisas que não te interessam ou que não fazem sentido. Faz sentido você sair, beber uma caixa de cerveja sexta, sábado e domingo? Para muita gente faz, e não tem problema nenhum. Mas se você se sente angustiado e não sabe por quê, olhe para essas pequenas coisas. Tomei uma caixa de cerveja, quanto tempo você faz isso? Eu faço isso desde que eu me dou por gente. Meu pai me ensinou a tomar cerveja com 14 anos e eu bebo até hoje. Caraca, você tem 30, 20, 40 anos bebendo todo fim de semana? Você vai chegar aonde? Qual é o seu propósito? O que você está fazendo com isso? Mas eu trabalho. Tranquilo. Você bebe todo fim de semana, trabalha e ajuda alguém a ficar rico. Entendeu que isso não é um propósito? Você está ajudando alguém? Nossa, meu patrão chegou de viagem, foi para 4 países. Que bacana, um dia eu vou ser igual a ele. Como? Como? Você dorme mal, bebe mal, tem uma vida ruim com seus pares, com suas esposas, com seus maridos, com seus filhos. Difícil sair disso. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que começar a olhar isso. Um assunto que não tem nada a ver com quem está falando aqui agora, mas muitos homens batendo e agredindo em mulheres. 2026. Quantas mulheres curtem botar música para uns filhos de 4, 5, 6 anos de soca, 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 né? Mete em cima, mete embaixo e tal, e por aí vai. E acha bacana, e fala para esses filhos assim, meu filho vai ser um garanhão, meu filho vai pegar todo mundo. Como é que essa mãe quer mudar o destino das mulheres fazendo isso com o filho? Pais também,
Pais também que levam um filho de 12 anos para beber, para serem heróis. Como é que a gente vai mudar a mentalidade dos homens? Na Dinamarca, os homens estão brincando de boneca, aqui condenaram isso. Mas não é brincar de boneca para ser afeminado. É para entender como é segurar um filho no colo. É para entender como trocar uma fralda. É para entender o que é ser pai. Não é ser afeminado. É para entender o que é ser homem de verdade. Né? Então, é uma questão de educação que passa muito pela educação dos pais, o que está esperando que aquele filho homem seja. É o pirocudo que vai ter que comer todo mundo? Tudo bem, está difícil de mudar assim. Maturidade é saber sustentar a presença. É dar conta de você mesmo. Você dá conta de você mesmo? Você consegue ficar sozinho? Faz um comentário aí para eu ver. Consegue ficar sozinho com você mesmo ou fica agoniado e quer ir para a rua beber, encontrar um amigo, uma amiga? Você dá conta de ficar lendo, estudando? Dá conta de fazer um curso novo? Dá conta de aprender um novo idioma? Ou tem que estar na rua piruando e tal? Dá conta de você mesmo passa por isso. É olhar para a vida e perceber, eu não preciso viver tudo rápido. Né? Meu filho mora em Itacaré, eu aprendo muito com ele. Você pega um copo d'água e curte a água que está bebendo, nossa, que coisa maravilhosa. Essa água está uma delícia, vou até pegar minha água aqui. Que coisa boa. Né? Será que só consigo fazer isso com um copo de uísque? Será que eu consigo comer um arroz com ovo e falar, nossa, que arroz com ovo maravilhoso? Por que tem que ser no restaurante? Por que tem que ser todo dia num lugar caro? Qual é a necessidade? É de ser visto? É isso? Então você está colocando a sua existência na mão do outro. Olha, assim consigo ambos. Sempre acho mais atrativo sair. Muito legal, bacana. E você quer sair, você pode sair, está tranquilo, não tem problema nenhum. O problema é quando você também se endivida para sair, para ser visto. Você, em vez de comer o que tem em casa, vai comer na rua. Comer de iFood todos os dias é caríssimo, né? E a gente precisa fazer isso, essa que é a questão. Eu posso viver inteiro, isso mesmo, eu preciso estar o tempo todo pedindo licença, legitimidade do outro para viver, eu preciso o tempo todo estar fazendo correção facial porque os outros fizeram, é isso, desacelerar não é perder tempo, é encontrar o que é essencial na sua vida. O que é essencial para a sua vida e para o seu corpo? Hoje eu saí para comprar beterraba e cenoura para fazer vitamina para tomar de manhã. Podia estar comprando bolo de chocolate. Eu podia estar comprando um monte de doce, que é maravilhoso. Mas é essencial para que eu consiga viver legal até os 90 anos. Como é que você que está me ouvindo aí quer chegar até a minha idade, até os 60 anos? Como é que você quer chegar até os 70, 80 anos? Se arrastando, sendo cuidado pelos outros ou quer dar conta de si mesmo? É isso. Esse que é o propósito. Esse que é o novo olhar. O que você espera do futuro e o que você está fazendo para mudar isso. Então a gente precisa fazer um novo acordo para o tempo. Talvez a grande tarefa da maturidade do ser humano seja essa. Fazer um novo acordo não é abandonar responsabilidades. Eu não estou falando para você sair de casa, pegar uma mochila e aventurar por aí, não estou falando para você separar do seu cônjuge, eu não estou falando para você largar seus filhos, não, é fazer um novo acordo. Olha, estou numa casa que eu faço tudo e meus filhos não fazem nada. Por quê? Então vamos fazer um novo acordo aqui, ó. O que cabe a vocês? Seu quarto, comida, vamos dividir, vamos lavar. Marido e mulher, olha, eu não vou mais ficar só lavando louça sozinho, vamos dividir isso aqui. É um novo acordo, é um novo olhar para o tempo, porque eu preciso de tempo para mim. Então meus filhos, meu marido, minha esposa, quem quer que seja, tem que ajudar mais, tem que dividir as tarefas. Isso que é um novo olhar para o tempo. É se dar o respeito. É ter essa autoridade com o outro. Olha, se vou passar a tarde e ficar aqui de fofoca, eu prefiro ler um livro, eu prefiro fazer outra coisa, porque não me interessa ficar falando da vizinha que separou. Isso é a preciosidade da vida. Isso que é a preciosidade de administrar o seu tempo. Você sai para fazer fofoca, chega em casa, pega o telefone, não olha para os seus filhos, dá um telefone para os seus filhos, para o seu marido, cada um num canto, e todo mundo passando a tela para cima, até acabar o tempo. A gente está fazendo o possível para o tempo acabar. As coisas se inverteram. Nossa, ainda são 9 horas. Vou pegar aqui o TikTok, o Instagram e vou ver a vida dos outros.
Você está fazendo o que com o seu tempo? Está jogando fora e não entende por que não aprendeu um idioma? Não entende porque não se conhece melhor? É exatamente isso. O que você está fazendo com o seu tempo? Obrigado para a galera que está aí, viu? Voltando, lá no feed já tem inscrições, são só 12 vagas para o Clube 50 a mais, R$27. A gente vai ter uma aula explicando o que é esse clube, que a gente vai ficar um ano aí com uma série de tarefas sobre como envelhecer e como se entender melhor e o que fazer com a vida nos próximos anos. Então não é abandonar responsabilidades, não é parar de produzir, não estou falando de parar de trabalhar, é outra coisa, é começar a viver no ritmo interno da sua idade. Eu posso andar de bicicleta, eu posso pedalar, eu posso ir para academia. Eu consegui botar na minha vida que até 9 horas da manhã é meu dia. É meu dia de saúde, de cuidar das minhas coisas, de ler, de molhar a grama, molhar os jardins. Depois eu vou para a correria. Tem um tempo de almoço que eu vou pegar o almoço e vou almoçar. E tem um tempo também no dia que eu vou ficar com filhos e com o cônjuge e tudo mais. E às vezes tudo isso se mistura também. Mas eu tenho que ter um tempo para mim. Você tem na sua agenda um tempo para você? Já deu uma olhada lá? Separou um tempo assim, ó. Bote bem grande. Para mim. Você tem um tempo para você, para estudar, para ler, para fazer as coisas? Pense nisso. Pense se você tem isso. Sem a urgência de estar sempre correndo, né? Por que algumas pessoas estão sempre correndo, sempre atrasadas? Nossa, fulana chama para almoçar, ela sempre chega uma hora depois. Que engraçado. Para mim isso é falta de respeito comigo que cheguei no horário. Algumas pessoas acham engraçado? Bacana, mas isso é tempo. Tempo jogado fora. Então quando eu pergunto o que você faz com o seu tempo? Você podia estar andando de SUP. Você podia estar cuidando da sua saúde, você podia estar correndo, você podia estar numa vida melhor, você podia estar num momento melhor consigo mesmo e ficou 1 hora, 2 horas esperando um grande amigo ou uma grande amiga que é maravilhosa, que tem um monte de fofoca para contar. É isso que você está fazendo com o seu tempo. Somando mais 3, 4 horas de telefone, o que você está fazendo para o seu futuro? Qual é o seu propósito nessa história toda? Porque a verdade ela é simples, a vida não está pedindo mais esforço. Ela está pedindo outro ritmo. O que a vida está pedindo para a gente, para sair desses problemas de saúde mental, de ansiedade, de depressão, de querer se matar, de matar a família, matar os outros, essas loucuras todas que a gente está vendo por aí, é ter um tempo para você com um novo ritmo. Tem uns cursos interessantíssimos no YouTube de agenda. Então eu, Alexandre, separei. Acordo 6 e 6 às 9 da manhã é meu tempo. Tem uma reunião, tem um encontro, não sei o quê. Só marco depois disso, esse tempo é meu. Para ler, para estudar, para tudo é meu. E aí depois você separa, tempo com filho, tempo de trabalho, tempo de não sei o que quiser. Mas tem um tempo para você, essa é a questão. É isso que faz a diferença. Valeu, João, valeu, galera. Olha, tô já acabando, viu, para não perturbar a noite de vocês. Então, uma pergunta final. Eu quero terminar essa reflexão com uma pergunta muito honesta. Se você pudesse viver o dia com um pouco mais de presença, todos vocês que estão aí, o que você faria de diferente? Se você pudesse na sua vida ter um pouco mais de presença, o que você faria de diferente? Talvez você me fale mais devagar, né? Talvez você fale que prestasse mais atenção numa conversa. Talvez você olhasse para algo mais simples, com mais calma, olhasse um beija-flor na sua frente, uma árvore e tal. Porque, no fundo, essa maturidade que eu estou cobrando das pessoas, essa maturidade que eu estou falando de você, não é acelerar. Acelerar é entrar nessa galera do Rivotril, depois de remédio para ficar esperto, para acordar, cafeína, Coca-Cola, o que quer que seja. Eu estou falando para você ter esse outro olhar para o tempo. E o tempo que você pega nas suas mãos não é um tempo que escorre, que esvai entre seus dedos. É um tempo que é seu. É um tempo que você controla, não é um tempo que você entrega para Cronos da meritocracia e tudo mais. É um tempo que você dá conta de si mesmo. E talvez seja essa justamente que a vida esteja tentando te ensinar agora. Que a vida está tentando ensinar para você, para algum parente seu, para algum filho, para sua mãe, para as pessoas que cercam você, que você está vendo tão angustiadas.
são pessoas que perderam o controle do tempo. Entregaram o controle do tempo para outro, para um vizinho, para outra pessoa, para outro quer que seja. Legal? Amanhã a gente tem mais um e a gente vai falar um pouco mais amanhã sobre esse Clube 50 Mais que eu botei à disposição lá no feed. Tá? Então vou repetir. São 10 vagas para aula no dia 10, 10 a 12 vagas no dia 10, aula exclusiva para falar sobre isso e entender o que é o Clube 50 Mais, que é um clube que vai ensinar, eu não digo, mas mostrar o caminho para quem quer viver melhor depois que separou, depois do divórcio, depois dos 50 anos, depois dos 45 e está meio perdido sem saber o que fazer. Tá legal? Então, o que fazer com o tempo que resta, como mudar o ritmo depois dos 50, o peso da história pessoal e o medo de recomeçar, a arte de envelhecer bem. Valeu? Deixa seus comentários aí, vai lá no feed, dá uma olhada, tem um formulário lá bem interessante para você responder, se quiser participar, e aguardo vocês amanhã aqui, às 19 horas, para um novo tema. Valeu, brigadão, beijão, até amanhã às 19 horas. Um abraço, um novo olhar para o tempo.